15 de novembro, brasileiros de todas as cidades do país vão às urnas para eleger vereadores e prefeitos. Em caso de segundo turno, voltam no dia 29 para decidir mais uma vez. E como votam os judeus? É importante eleger um judeu para te representar na Câmara Municipal da sua cidade? E quais são os interesses que dizem respeito à comunidade judaica? Como os políticos se relacionam com os judeus, além de ir nas sinagogas durante as grandes festas? Esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel. Eu sou Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data. E eu sou Anita Efraim, sou jornalista. O nosso convidado hoje é o Ricardo Berkenstadt, ele que é presidente executivo da Federação Israelita do Estado de São Paulo, a FISESP. Oi, Ricardo, muito obrigada por aceitar participar com a gente. Ele, que sempre digo, é a pessoa mais política que eu conheço nessa comunidade, não tinha ninguém melhor que ele, né? Obrigado, Anita, obrigado, Aninha, pelo convite de vocês. É um prazer falar pelo IB. Eu espero que seja positivo falar que eu sou mais político, porque ultimamente... Não, nesse caso é elogio, nesse caso é elogio. Não é velha política, é articulação boa. Mas, Ricardo, eu queria começar te perguntando o seguinte: você acha que é possível um candidato se eleger como representante da comunidade, aí seja no caso dessas eleições como um vereador ou em outro cargo legislativo como deputado estadual ou federal? Olha, eu acho, em primeiro lugar, nós temos que olhar o programa do candidato, segundo os valores que esse candidato defende. O fato de ele ser da comunidade pode ser um ingrediente, mas não tem que ser o ingrediente principal. Para nós é importante termos vínculos abertos na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, para as demandas republicanas que a comunidade judaica tem, seja na área de segurança, seja na área de educação, seja, enfim, uma série de outras relações que a comunidade judaica tem com o poder público. Lembrando que boa parte das nossas instituições do terceiro setor da área de assistência social tem convênios com a prefeitura e com o governo do estado de São Paulo. Portanto, é positivo termos pessoas identificadas com as nossas causas. Não necessariamente porque sejam judeus. Sendo judeus, talvez eles conheçam melhor os meandros. Mas eu aprendi uma vez de uma amiga minha, que é a Clara Ante, que foi secretária do presidente Lula. Ela disse que, como a comunidade ela é totalmente multifacetada, nós temos gente de esquerda, de direita, de centro, é difícil dizer que temos um representante da comunidade judaica, porque talvez um represente uma parcela, não represente a outra. Então, o nosso papel é criar um espectro maior e termos representantes em todas as vertentes políticas. Agora, Ricardo, uma coisa que me passou pela cabeça quando a gente estava até fazendo o roteiro do podcast de hoje foi, historicamente, né? Vamos analisar aí períodos longos de história judaica. Nem sempre a gente teve um representante direto e muitas vezes a gente foi uma parte isolada da sociedade, né? O que você acha disso hoje? Qual que é a importância de escolher um candidato que represente uma região minoritária? Como eu te falei primeiro, Ana, eu acho que nós temos que primeiro olhar o programa e os valores que esse candidato defende, qualquer ele que seja. Nós temos grandes amigos na Câmara Municipal, na Assembleia, na Câmara Federal, que não são da comunidade, mas que estão ao nosso lado, que nos defendem em projetos e em propostas que a comunidade tenha. Em Brasília ainda é um pouco mais difícil, porque tem a Comissão de Relações Exteriores, tem um contato com a Embaixada de Israel. Como a nossa jurisdição é o Estado de São Paulo, então a gente olha mais para o total, né, de deputados e vereadores eleitos e tenta criar vínculos com eles. Acho que é legal termos um judeu lá, um representante, alguém que seja eleito. A comunidade judaica não elege ninguém, ela não tem votos para eleger ninguém, mas ela colabora, ela é uma formadora de opinião dentro da sociedade. Então, é importante termos, sim, contatos, vínculos e vereadores e deputados dispostos a trabalhar conosco. Para mim, me passa muito a cabeça de que estamos num estado laico, né? E eu acho que muitas vezes a gente esquece disso e sentir que a gente tem alguém que consegue levar ao nosso lado, eu acho que talvez previne possíveis incômodos que venham a acontecer, né? E não que eles não aconteçam, né? Acho que hoje, se você vai para qualquer tribunal aí, você vai ter uma cruz ali em cima. Então, acho que isso já é incômodo. Mas acho que são as dificuldades da gente viver num país que é laico, mas nem tanto.
ou menos, mas só para acrescentar, acho que uma coisa que vale a gente falar, Ricardo, acho que como você acha que ter um judeu ou uma pessoa que pratica o Islã ou de religião de matriz africana, isso evita o preconceito de alguma maneira? Porque a gente sabe que aconteceu em São Paulo, que tem um vereador judeu, Daniel Anenberg, e ele foi chamado, vocês me desculpem o francês, não fui eu que disse, estou apenas reproduzindo, de judeu filho da puta por um colega na Câmara de Vereadores. Então, você acha, a gente já viu o que acontece, não é porque ele está lá que deixa de acontecer, inclusive é porque ele está lá que aconteceu. O que você acha dessa questão do preconceito? Evitaria ou não? Eu acho que o fato de ele estar lá também criou uma reação instantânea a essa provocação do outro vereador. Se você não tiver alguém lá, provavelmente você nem vai saber o que aconteceu dentro da Câmara, o que aconteceu no discurso desse ou daquele, ou em alguma comissão em que eles estejam trabalhando. Mas é o que eu falo no começo, eu quero reenfatizar. O fato de ser judeu não pode ser condição sine qua non para você votar ou não na pessoa. É mais um ingrediente. Agora, acho sim importante, porque o Daniel, o Floriano, que já foi, Walter Feldman, o Alberto Goldman, temos Israel Zexer, temos vários aí que já ocuparam, eles conhecem a comunidade e eles podem simplificar determinados passos que talvez nós desconheçamos na formulação de políticas públicas, daquilo que a gente pode colaborar como know-how para a sociedade paulista e paulistana. Muito bom, mas que conquistas que a gente já teve aí com esses representantes judeus nas casas legislativas? Até me veio aqui, você foi falando dos nomes, eu falei, nossa, falta uma mulher para entrar nessa lista. Tivemos a Eva Blay. A Eva Blay foi senadora da República, ela era suplente do Fernando Henrique e ela assumiu como senadora da República. Mas falta, eu acho que ainda é uma comunidade machista, mas que nós estamos agora com um grupo feminino empoderado e forte dentro da federação tentando quebrar isso. Eu posso te falar, por exemplo, que a educação do Holocausto é um tema que a gente conseguiu levar para as escolas públicas graças aos nossos representantes. As floreiras que nós temos em algumas entidades da comunidade visando proteger contra atentados também, nós tivemos apoio do poder público em virtude dos vereadores e deputados, contatos com o governador, com o prefeito, qualquer ele que seja. Assistência social, a Unibis faz um trabalho espetacular com a prefeitura, o TNA, do Hospital Albert Einstein, o CIAN. Enfim, eu acho que a gente consegue ajudar mais. A gente é muito pouco pedinte, a comunidade judaica não pede, ela oferece. Isso é uma coisa bonita dentro da sociedade. Quando surge algum problema, nós somos, vou dizer os primeiros, mas nós estamos na linha de frente de oferecer know-how para o poder público para poder colaborar. Eu acho que aí a gente pode fazer esse canal fluir melhor. E, Ricardo, uma conquista que acho que aí é em âmbito, acho não, né? É em âmbito federal e não municipal, mas foi a mudança do Enem, que foi conseguida por via legislativa. Para quem não sabe, explicando rapidinho, o Enem acontecia sábado e domingo. E aí teve uma articulação política que partiu da CONIB, se eu não estou enganada, Confederação Israelita do Brasil, para mudar e o Enem acontecer em 2 domingos. Obviamente, muitos judeus que são mais religiosos, que guardam o Shabat, não podiam participar. Você pode contar um pouco como foi essa articulação e qual que foi a importância desses representantes ou aliados da comunidade dentro do Poder Legislativo? Olha, Anitta, a CONIB sim capitaneou isso, junto ao então ministro da Educação, Mendonça Filho, no governo do ex-presidente Michel Temer. O deputado Floriano Pêssaro auxiliou muito em Brasília e outros deputados. A gente tem é importante dizer, um programa na federação que a gente leva deputados a Israel, para conhecerem Israel. Então, deputados, senadores, formadores de opinião em geral. E você acaba criando amizade com esses deputados que não são da comunidade judaica, que também colaboram. Então, o deputado Arthur Maia, da Bahia, por exemplo, colaborou muito também com isso e com a lei antiterror, que é uma outra demanda que a comunidade judaica apresentou ao poder público através do deputado Arthur Maia, da Bahia. E funcionou direitinho. Na época da Olimpíada, por exemplo, a operação hashtag, eu não sei quantos lembram, mas que levou à cadeia pessoas que estavam mal intencionadas, né, para cometer, de repente, algum delito aqui durante a
o processo das Olimpíadas, também houve o apoio e a colaboração do então ministro Raul Jungmann, que viajou conosco para Israel. Então, nessa específica, Floriano Pêssaro foi muito valioso o trabalho dele, e o ministro Mendonça Filho, que tem uma amizade pessoal com o Fernando Lottenberg, colaborou bastante nessa mudança do Enem, que foi para nós uma vitória, não só para nós, mas para os adventistas também. Perfeito. É interessante entrar nesse papo de adventistas, né, que são outras religiões que têm aí um pouco mais de espaço dentro dessa representatividade. De que forma que a variedade religiosa nas câmaras legislativas reforçam a democracia? Eu acho que é um pouco complexa essa questão, né? Eu acho que a Câmara deveria ser um retrato da sociedade, né? Então, você tem hoje uma sociedade cristã, uma boa parte dela, você tem os ateus, você tem os judeus, muçulmanos, que são minorias, mas hoje há, por exemplo, um fortalecimento muito grande da bancada evangélica, né? Seja em Brasília, seja em São Paulo, com uma pauta conservadora de costumes, com uma pauta focada muito para o bem das suas próprias igrejas. Então, nesse aspecto em si, eu não acho que fortaleça demais a democracia. Acho que a representatividade é importante ter um caleidoscópio dentro das casas legislativas brasileiras, para que todos tenham voz, as religiões de matriz africana, enfim, que todos tenham voz, mas não o monopólio, como está se tornando, de uma bancada apenas. Há muitos deputados evangélicos que são muito bons deputados, muito do bem. Temos trabalhos profícuos com vários deles, né? Inclusive com o deputado Marcos Pereira, que é vice-presidente da Câmara, que ia conosco agora para Israel, mas em virtude da pandemia tivemos que alterar a data. Mas eu acho que, pelo Estado ser laico e por termos que respeitar todas as religiões, eu acho que lá não é a casa onde a gente tenha que focar nesta questão religiosa, e sim em valores, em discursos, em políticas públicas, etc. Então, eu fico um pouco balançado quanto à questão democrática no fortalecimento desse tipo de bancada. Ricardo, vou entrar numa questão um pouquinho mais polêmica. Você falou dessas viagens, eu sei, e você falou da Clara Ante. Eu sei que nas viagens tem alguns políticos que são mais do espectro da esquerda que às vezes vão, às vezes não aceitam ir. Mas a gente sabe que na comunidade judaica a maior parte desses políticos estão ligados à direita e à centro-direita. Com a ascensão do Bolsonaro, eu acho que a comunidade ficou ainda com um estigma mais forte de estar associada à direita. Qual que é o relacionamento que vocês tentam ter com a esquerda? Como que vocês se relacionam? Como que vocês tentam fazer uma articulação em relação a questões mais difíceis, como, por exemplo, o BDS, de você ter uma associação do PSOL a um antisionismo? Como que vocês equilibram isso? Olha, a gente convida nas viagens, sempre temos representantes da esquerda, do PT, basicamente, do PDT, do PSOL nunca tivemos, o Jean Willis foi a Israel também, mas numa outra missão, não era conosco. E fazemos questão de regar e cultivar essa relação. Então, por exemplo, nós tivemos o senador Humberto Costa, que foi ministro da Saúde do Lula, o Carlos Zaratini, que hoje é o candidato a vice na chapa do Gilmar Tato e que é deputado federal. Um dos grandes amigos que eu tenho na política hoje é o deputado Paulo Fiorilo, que é o presidente do PT do estado de São Paulo, deputado estadual. Fiz o meio de campo dele com o cônsul-geral de Israel em São Paulo. Ele é da região de Araraquara e ele foi para Araraquara, onde o atual prefeito foi ministro da Dilma, que é o Edinho Silva, e tem uma relação hoje bastante amigável entre o consulado de Israel, a federação e essa turma do PT. O PSOL é um pouco mais complexo. O PSOL tem posicionamentos claramente antisionistas. E alguns membros do PSOL, não o partido, alguns membros do PSOL têm viés antissemita também. Eu sei que houve um encontro do Boulos essa semana com um grupo da comunidade, um grupo de esquerda da comunidade, e ele foi apertado e não respondeu determinadas coisas sobre queima de bandeira, sobre posicionamentos mais radicais do PSOL. É uma questão de trabalhar. Eu acho que a gente tem que conversar com todos aqueles que estão dispostos a conversar conosco. E eu sempre digo, Anita, que tem fronteiras. Dos dois lados, eu acho que tem que ter fronteiras. A gente tem que conversar
com a esquerda, desde que não avance uma fronteira, e com a direita, desde que não avance a outra fronteira. E nós estamos num momento onde as fronteiras estão sendo quebradas, né? Dos dois lados. Então, esse radicalismo, essa polarização, para nós não é positiva. A comunidade judaica sempre foi uma comunidade de centro. Eu não vou dizer centro-direita, centro-esquerda, mas a sua maioria era de centro. Você tinha pessoas ligadas mais à esquerda, que por muitos anos não frequentavam a comunidade, e você tinha alguns de direita, mas era direita malufista, era direita Collor. Agora, com o surgimento dessa polarização, que foi Lula e Bolsonaro, você distendeu demais, você estendeu a corda demais, e isso faz com que nós tenhamos muito mais dificuldade em conseguir contatos com essas duas vertentes que se tornaram mais radicais. Mas com a esquerda tradicional, a gente tem uma relação muito boa e vem construindo. Eu acho que sempre tem que se construir. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a gente levou uma vez a Israel o atual deputado estadual José Américo, que foi secretário da Marta na prefeitura, um dos fundadores do PT, professor de história. E o Zé falou para mim no avião, falou, eu estou indo, mas eu sei que Israel faz apartheid. Eu estou indo porque eu gostei de você e tal, mas tenho minhas posições. Falei, Zé, vamos conversar no avião, a gente senta junto na volta e você fala o que você viu. A nossa ideia não é catequizar ninguém. Você vai ver tudo. Você vai ver o lado palestino, você vai ver a oposição em Israel, a esquerda, a direita. Segundo dia, nós estávamos almoçando num desses restaurantes típicos israelenses de falafel, que enche a mesa de comida, e eram na cidade de Nazaré, Natzeret. E o dono do restaurante era um árabe. E nós estávamos sentados comendo, de repente entra um soldado israelense vestido com um soldado, com uniforme. E ele bate a mão assim, pá, na mão do dono do restaurante e sentam juntos e começam a dividir um prato de hummus. Aí o Zé Américo olha para mim e falou, você montou essa cena? Eu falei, nem se eu quisesse montar a cena, eu conseguiria. Ali já quebrou um certo preconceito dele. Então, ele me disse depois, ele falou, eu fui catequizado a vida toda a acreditar em determinadas coisas que eu estou vendo aqui que não são verdadeiras. Ele peitou o cara da autoridade palestina quando o cara defendeu Hamas. Então, eu não quero que ele seja apaixonado pelo Netanyahu, até porque eu também não sou e tem muita gente que não é, mas que saiba usar o mesmo peso e a mesma medida que usa para os outros países para Israel. Então, essa relação que a gente vem construindo com o tempo, e o PT, depois disso, fez um seminário sobre o Oriente Médio, onde nós fomos convidados a falar, dando a nossa visão sobre isso, que eu acho que é uma grande evolução. Ricardo, vou fazer duas perguntas, acho que elas têm tudo a ver, então você já responde junto. O primeiro é que vocês estão fazendo lives, né, entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Por que você acha que tem essa necessidade de a Fizesp ser um meio informativo para os judeus da comunidade paulistana? E já emendo perguntando se vocês apoiam institucionalmente algum candidato a vereador, que tem algumas opções de candidatos judeus, né? Então, eu queria saber se tem algum apoio institucional. Começo pela segunda. A federação não apoia ninguém. Institucionalmente, a federação ela representa a comunidade judaica no seu todo. E ela tenta ser a representante no seu todo. Portanto, não apoiamos candidato A, B ou C e torcemos para que boa parte dele seja eleito, mas a federação não apoia. Com relação às lives, historicamente, desde 85, quando começou o processo de redemocratização e teve a primeira eleição para prefeito, a federação convidava os candidatos para falarem para a comunidade. Em 85 foi Fernando Henrique e Jânio Quadros, depois 86, e assim foi indo sucessivamente até a primeira eleição presidencial, quando o Collor veio falar na Hebraica, o Mário Covas, o avô do atual prefeito, veio falar na Hebraica. Então, se tornou tradicional, assim como a Band faz o primeiro debate, a comunidade judaica recebe os candidatos. Em virtude da pandemia e de não poder recebê-los presencialmente, surgiu a ideia de fazermos pequenas lives de até meia hora com todos os candidatos, todos foram convidados, sem exceção, já fizemos alguns, temos outros já agendados essa semana, a semana inteira, e vamos postar todos ao mesmo tempo no canal do YouTube da Federação e algumas entidades vão replicar. Assim, a gente acha que faz o nosso trabalho de entidade da sociedade civil, com perguntas feitas pelas entidades, perguntas que possam interessar a nós e também a sociedade paulistana como um todo, e eu acho que está sendo muito rico. Vamos ver o resultado final quando isso for postado.
Ricardo, vou entrar aqui numa curiosidade minha, tá? Acabei de pensar nisso. Acho que a gente teve aí, vamos para trás de 85, né? Tava pensando um pouquinho no período da ditadura, né? Acho que a gente teve aí pessoas bem simbólicas da comunidade que faleceram e foram assassinadas, né, pela ditadura. Então, Vladimir Herzog, Araya Velberg. Como que era a relação da comunidade com a ditadura naquela época e como que aquilo se deu? Tem algumas situações bem emblemáticas disso, né? Olha, eu era, eu nasci em 69, portanto, eu tinha pouca vivência política, eu era pequeno, né? Nessa época, quando acabou a ditadura, eu tinha 15 anos, então vivi pouco. Mas, pelo que eu vi, li, conversei com pessoas, a comunidade sempre tem vínculos com o poder, independente de quem seja. Então, tinham vínculos também com a ditadura, era um momento mais difícil, porque a ditadura votou, por exemplo, moções como sionismo é racismo, na ONU em 75, e nós fizemos, eu me lembro, uma passeata, não lembro que ano, na Avenida Paulista, dizendo que sionismo não é racismo. Mas, de um modo geral, eu acho que existiam vínculos, como ainda hoje existem, com o Exército, né? E suponho que naquela ocasião também. Mas você tinha um outro lado, como você disse, da turma mais da esquerda, que foi perseguida, alguns advogados importantes da comunidade judaica. Na época, o presidente da CONIB era o Dr. Beno Milnitsky, que foi um grande advogado, um grande líder comunitário, e ele defendia o outro lado. Apesar de ter relação com o governo, ele defendia presos políticos também, o Dr. Leonardo Frankenthal, Dr. José Fernando Mandel e outros. Então, como sempre, Ana, a gente tem os dois lados, né? Você tem gente que tem o vínculo, que abre as portas, e você tem gente que é oposição. No atual governo, você tem gente muito próxima ao presidente Bolsonaro e você tem gente que odeia o presidente Bolsonaro. Eu acho que na eleição eu posso dizer que 65-35, 60-40 dentro da comunidade, 70-30 em favor do Bolsonaro. Hoje eu acho que está até mais equilibrado, pode estar aí uns 50-50 dentro da comunidade. Então, por um lado, para nós é bom termos portas abertas com qualquer governo, Dilma, Lula, Fernando Henrique, Temer, Bolsonaro, etc., como também é bom estar ligado aos movimentos da sociedade civil que defendem as nossas causas como direitos humanos. Uma coisa que me veio bastante à cabeça foi o papel do Rabino Sobel nessa época, né? Ele teve um papel de bastante resistência. Então, após o assassinato do Vladimir Herzog, ele se recusou a falar que aquilo era um assassinato, que era um suicídio. Então, acho que tiveram momentos aí interessantes onde a comunidade se fundiu com o meio político, né? O Sobel sempre teve esse papel, e um papel fundamental. O Rabino Sobel não era o meu rabino, eu nunca frequentei a CIP, mas é uma pessoa que marcou a época na história da comunidade judaica e do povo brasileiro, né? Aquela missa na Catedral da Sé, depois da morte do Vlado, com Dom Paulo Evaristo Arns, com o pastor Wright, James Wright, se não me engano, foi histórica, foi simbólica, e o Rabino Sobel se tornou esse porta-voz de defensor dos direitos humanos, da genuína causa judaica. Enfim, há controvérsias também em relação ao enterro do Herzog, alguns diziam que ele aproveitou o momento, mas eu quero acreditar, e pelas vezes que eu conversei com o Rabino Sobel, que faz muita falta nos dias de hoje, eu tenho certeza que ele agiu com o coração puro naquele momento de defender a verdade. E, infelizmente, a ditadura acusou o Vladimir de ter se matado, e a gente sabe que isso de fato não aconteceu. Inclusive, a gente tem um episódio sobre o Rabino Sobel, a gente conversou com o Rabino Michel, que dá para dizer que é o herdeiro desse papel político do Sobel. Eu recomendo a todo mundo que ouça. E já que você falou em sinagoga, rabino, quero entrar num tema bastante delicado, porém necessário, muito questionado na comunidade, que é a presença de líderes políticos nas grandes festas, nas nossas sinagogas. Em que momento e por que as grandes festas viraram um palco dessas aparições de político? Você considera isso realmente necessário? Você acha que isso é efetivamente importante? Óbvio que eu vivo numa bolha de jovens, mais num espectro progressista, mas a maioria não gosta, né? Isso vem diminuindo, Anita, vem diminuindo com o tempo. Não somos nós que convidamos, eles se convidam.
é a oportunidade que eles têm como políticos de estarem com o maior número de pessoas possível dentro da comunidade, porque eu acho que o Yom Kippur talvez é o dia que mais se reúnam pessoas, né? Mas isso é um pouco míope, né? Você pensar que essa é uma grande oportunidade, na minha visão, não faz tanto sentido. Para mim não dá match, assim. Meio desconhecimento do que é a comunidade, né? Não, concordo, mas eu vejo também, por um lado, vamos tirar o processo eleitoral, tá? Vamos esquecer o processo eleitoral e vamos pensar nas pessoas que têm cargos no executivo, prefeito, governador, etc. Eu vejo como um respeito, uma deferência à comunidade judaica, o governador ou o prefeito da cidade irem cumprimentar a comunidade por esse dia. Eu acho que é simbólico. O que a gente tenta, com o tempo, fazer e mostrar para a assessoria deles é que existem determinados horários que fica absurdamente impossível eles aparecerem. Então, o horário do ISCOR, o horário de algumas rezas importantes. Então, existem alguns horários que a gente fala, esse horário é o mais tranquilo que ele possa vir. De novo, eu sou contra que as pessoas vão para fazer campanha eleitoral, mas cargos eletivos, se tem um governador ou prefeito que quer cumprimentar a comunidade, eu acho que é um sinal de respeito, é um sinal bonito. Isso acontece no mundo todo. Angela Merkel vai à sinagoga Yom Kippur na Alemanha para saudar a comunidade, Estados Unidos também. Então, não acho ruim. Acho ruim, sim, entrar, distribuir santinho ou moichinho e fazer campanha eleitoral. Aí não. Bom, Ricardo, acho que uma das nossas últimas perguntas aí o que você tem visto de papel da Fizesp no dia a dia, no meio do caos político e polarizado que a gente tem vivido aqui? E o que você tem visto de expectativas em relação a essas eleições e o que a gente pode esperar daqui para frente de novidades? Olha, a federação se envolveu muito na questão da pandemia, colaborando com a comunidade judaica, né? Então, num primeiro momento, nós instruímos as nossas entidades a fechar, nós fizemos o contato com o poder público, nós criamos um comitê Covid-19 na federação, da qual faz parte hoje secretário da Saúde do Estado, Jean Gorenstein, que é um grande amigo, e ele não era secretário, ele só era um infectologista e fazia parte do nosso grupo. Até a gente diz que nós que conseguimos transformá-lo em secretário da Saúde, e fizemos todo o planejamento da volta das escolas, das sinagogas, de visitas familiares. Estamos trabalhando muito forte junto ao TNAD e ao NIBS também, porque muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu a renda. O trabalho dessas instituições são fundamentais para que essas pessoas possam ter um pouco de dignidade na sua vida. Então, nós trabalhamos muito forte nisso e nós temos um acordo da federação hoje de não entrar na seara partidária, seara política partidária. Nós saímos com manifestações contra o presidente Bolsonaro quando julgamos que assim era importante fazer, quando na questão do Holocausto, ser de direita ou de esquerda, enfim, outras coisas, mas esse é um papel da CONIB e a gente tenta evitar bater cabeça, porque é a CONIB que nos representa nacionalmente. Então, a federação vem fazendo um trabalho forte agora também nessa questão da violência contra a mulher. Nós temos hoje um grupo importante de mulheres ativas trabalhando na nossa federação. Nós temos um grupo que eu acho que é uma vitória na federação, é uma quebra de paradigmas da Federação Israelita, que é vista como um ente conservador, ter um grupo LGBTQ+, já fizemos inclusive uma live com eles, nós vamos sair com um manifesto deles agora, grupo de pessoas com deficiência, que é outro problema que a comunidade não coloca para baixo do tapete, tirando o grupo Haverim, que faz um trabalho ótimo, o AT sempre fez na Shalom, e nós tínhamos o Cian, mas essas entidades infelizmente foram perdendo musculatura, e hoje a gente vem colaborando nesse sentido. E estamos criando algumas coisas, como, por exemplo, uma espécie de, não é banco, uma cooperativa de crédito, para pequenas doações, não é doações, pequenos empréstimos financeiros para pessoas da comunidade judaica, para que elas possam se levantar, para que elas possam abrir seus negócios ou colocar seus negócios em dia. E isso eu acho que vai ser de grande valia. Então, isso passando rapidamente por algumas coisas que a federação está fazendo na sua área social. Com relação à eleição, tudo pode acontecer.
É muito difícil saber o que vai acontecer, uma eleição atípica, uma eleição que não tem campanha, que o primeiro debate foi pavoroso, foi horroroso o primeiro debate, tentaram imitar o debate americano, foi um desastre, e não vejo muita coisa que possa acontecer nesses 45 dias, até 15 de novembro, mais, né? Quase 2 meses. Não, 1 mês e meio, 45 dias para as eleições. Esperamos que o futuro prefeito de São Paulo seja alguém que esteja realmente preocupado com a cidade de São Paulo, com os problemas que São Paulo tem, e que possa trabalhar bastante, porque São Paulo é uma cidade que todos nós amamos, somos paulistanos, amamos morar aqui, mas que tem suas complexidades e bastante dificuldade para se viver. Trânsito, poluição, violência, educação, saúde, transporte público, enfim. Então, a gente espera isso. E esperamos que tenhamos uma Câmara de Vereadores também mais propositiva e que a gente possa eliminar a corrupção de uma vez por todas. Eu acho que esse é um projeto que boa parte de nós temos, né? De que tenhamos uma política mais limpa em todos os sentidos, e é isso que a gente espera para essas eleições de 15 de novembro. Boa. Ricardo, sou jovem, quero contribuir com a federação. O que eu faço? Você tem vários caminhos, né? Hoje nós também criamos uma área muito legal da área de juventude, capitaneada pela Elisa Nigri e pela Paulinha Lutemberg, onde nós estamos desenhando alguns projetos. A Elisa, por exemplo, no grupo das mulheres, criou um grupo de networking feminino com grandes CEOs e CFOs de empresas privadas. Nós temos um outro projeto que é o voluntariado, onde nós vamos capacitar voluntários para atuar na comunidade. Então, as portas de entrada são muitas e você é sempre muito bem-vinda. A hora que você quiser, a gente pode ter uma conversa, te apresentar com mais detalhes o que a federação faz, para ver se você se encaixa em alguma coisa. Eu sei que você é super ativista na Shalom, em outras entidades, então também não é bom te sobrecarregar, mas se você tiver com tempo sobrando, trabalho não falta. Para todos os jovens, então, que sempre dizem, né, que não sabem o que fazer, não sabem como mudar as coisas. Aliás, acho que as pessoas têm uma ideia muito errada em relação à Fizesp, justo eu e a Mal, que a gente te conhece bem, quanto você é uma pessoa aberta para ouvir. Então, quem for de São Paulo, tenho certeza que o Ricardo sempre vai estar aí para ouvir, e de qualquer outro lugar do Brasil, procurem as suas federações ou mesmo a Conib, né? Com prazer, e a gente faz questão, a Anitta foi uma das agraciadas de uma viagem que a gente faz a Israel, que chama Seifá Baaretz. A Anitta veio conosco e sempre nós trazemos 1 ou 2 jovens para que possam usufruir dessa viagem e conhecer um pouco mais, não turisticamente, mas internamente, o que é o Estado de Israel, e se juntar à liderança da comunidade, porque você sai de lá como subproduto, conversando com os líderes da comunidade. E eu acho que os jovens têm papel fundamental. Eu entrei na federação quando eu era de movimento juvenil, como voluntário, fui voluntário muitos anos, e hoje sou profissional, mas conheço e admiro e quero estar próximo de todos os jovens e todo o trabalho que os jovens desenvolvem, sejam através de coletivos, de movimentos juvenis, de grupos universitários, ou de nada, que não tenham essa vinculação, mas que possam, de alguma forma, colaborar conosco. Perfeito. Ricardo, muito obrigada. Obrigado. Você vai ser sempre bem-vindo no nosso podcast. Espero que você venha mais vezes. E Quando até a próxima. Estou presente. Tchau, tchau, Ricardo. Tchau, gente. Até semana que vem. Um beijo. Olá, eu sou Amanda Hatzira, apresento este podcast, sou estudiosa de cultura e literatura judaica e sociedade israelense. Estou aqui hoje para trazer para você, ouvinte, as notícias do mundo judaico dessa semana. Vamos lá! O Instituto Weizmann de Ciências de Israel e a Universidade Mohammed bin Zayed de Inteligência Artificial nos Emirados Árabes Unidos assinaram um memorando de entendimento pelo qual os 2 institutos de ensino superior trabalharão em conjunto com o objetivo de promover o desenvolvimento e a utilização da inteligência artificial. Essa parceria vem na esteira do Acordo de Normalização das Relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Localizado em Rehovot, em Israel, o Instituto Weizmann de Ciências é uma das mais respeitadas instituições de pesquisa multidisciplinar no mundo. O instituto abriga cerca de 3.000 cientistas, estudantes, técnicos e equipe de apoio. Já a Universidade
Universidade Mohammed bin Zayed de Inteligência Artificial, fundada em 2019, é a primeira universidade de inteligência artificial de nível superior do mundo, baseada na investigação, com sede em Abu Dhabi. O acordo abrange uma série de oportunidades de colaboração, incluindo programas de intercâmbio de estudantes e pós-doutorandos, conferências e seminários, várias formas de intercâmbio entre investigadores, partilha de recursos informáticos e o estabelecimento de um instituto virtual conjunto de inteligência artificial. Sobre o memorando, o professor Alon Ren, do Instituto Weizmann, declarou, abre aspas, disse que a ciência não conhece fronteiras. Tenho todas as esperanças de que esta colaboração entre cientistas da mesma região seja um exemplo brilhante dessa expressão e estenda os limites do conhecimento humano. Fecha aspas. E o Dr. Al-Jaber, da Universidade Mohammed bin Zayed, disse, abre aspas, agradeço a oportunidade de colaborar com um estabelecimento tão renomado como o Instituto Weizmann de Ciências. Por meio deste memorando, podemos alavancar a experiência de ambos os nossos institutos no uso de inteligência artificial para enfrentar alguns dos desafios mais urgentes do mundo, desde Covid-19 e as mudanças climáticas. Fecha aspas. Além disso, eu quero indicar também um texto que a Anita Efraim escreveu para o Yahoo Brasil, que conversa bastante com o tema do episódio de hoje. Você encontra pelo título Além da bancada evangélica. Existe relevância em eleger representantes religiosos? Vale muito a pena ler. Bom, esse foi o Notícias do Mundo Judaico e eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. O Eu Com Isso teve produção de Ana Clara Malca Burman e Anita Efraim, edição de Amanda Hatzira e apoio de Daniel Dueck, Marília Neustein e Rafael Cruxin.